Números 22. Coloca a mão aí em cima da palavra. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, essa noite nós clamamos a Ti. Nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo está neste lugar. E eu peço, Senhor Deus, que todo inimigo que vem para roubar a semente, todo inimigo que vem para tentar tirar, Senhor, ó Pai, a nossa visão do Senhor, da Sua vontade, seja repreendida essa noite. Que nesse lugar, Senhor, só haja liberdade para o Espírito de Deus agir. Tem pessoas aqui, Pai, que entraram aqui essa noite doentes. Pessoas que entraram aqui tristes, desanimadas. Pessoas, ó Deus, que entraram aqui de uma forma que só o Senhor sabe. Porque o Senhor conhece o nosso coração, o mais profundo de nós. E o Senhor conhece as nossas necessidades. Por isso eu peço, Pai, toca, fala, move poderosamente. Pai, que a Tua palavra seja a palavra revelada, profética, que vem do Senhor, Pai. Fala com teu filho, fala com tua filha, coloca cada um de nós no caminho certo, abre a nossa visão, nos dá a direção certa, quando nós não sabemos como tomá-la, Pai. Vem essa noite, toma o teu lugar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aí então, Números 22, versículo 21 em diante, diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, e havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vinda jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou outra vez com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, o qual disse a Balaão: Que te fiz eu? Porque me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, se ela não tivesse poupado com sua vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei porque não soube que estava neste caminho, para me opores. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Essa passagem fala da história de Balaão e a jumenta. Balaão, ele era um profeta do Senhor. Ele era um homem usado pelo Senhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala para ela assim: você é uma mulher do Senhor, você é um homem do Senhor. E Balaão, ele era muito conhecido. A palavra que aquele homem falava, acontecia. Se ele amaldiçoasse alguém, a maldição chegava até aquela pessoa.
Se ele abençoasse alguém, a bênção chegava até aquela pessoa. Então aquele homem, ele tinha uma palavra profética na boca dele. Mas a palavra de Deus diz que um rei, ali nas redondezas, ele viu falar que o povo de Deus estava rodeando ali o palácio dele. E ele sabia que o povo de Deus era um povo forte, um povo poderoso, um povo abençoado. E ele mandou chamar Balaão para profetizar contra o povo de Deus. E ele fala assim: olha, eu vou enviar príncipes até Balaão. E esses príncipes, eles vão levar presentes para Balaão. E vão falar para ele: olha, o rei quer te honrar. O rei quer te abençoar. O rei quer te dar riquezas. Mas você precisa ir até lá, profetizar contra o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Deus. E aqui no versículo 8 e 9 do capítulo 22, a palavra de Deus fala que Balaão recebe aqueles príncipes, aqueles anciões, aqueles homens de posse. E olha o que acontece aqui no versículo 8. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Balaão, ele fala para aqueles príncipes: fiquem aqui essa noite, dorme aqui na minha casa. Eu vou orar essa madrugada e eu vou perguntar para Deus o que Deus acha disso, se eu devo ir lá amaldiçoar o povo dele. Você já viu aquela pessoa que pergunta para Deus aquilo que ela sabe que é errado? Já viu? Aquela pessoa que, eu vou orar, vou ver se é de Deus. Eu vou perguntar para Deus aquilo que eu sei que é errado. Eu já sei a resposta de Deus. Como que Deus, que é o Deus do povo dele, vai falar: não, Balaão, vai lá, amaldiçoa o meu povo? E às vezes, irmãos, a história de Balaão parece um pouquinho com a nossa. Porque às vezes a gente vai perguntar para Deus se é de Deus fazer aquela coisa errada. A gente vai perguntar para Deus se é de Deus tomar aquele caminho errado, aquela direção errada. Aquilo que parece prazeroso, porque Balaão foi perguntar por quê? Porque o rei disse que ia honrar ele. O rei ia dar dinheiro para ele. Ele queria honra. E às vezes quando nós queremos honra, dinheiro, nós queremos conquistar algo, em qualquer área da nossa vida, mesmo sabendo que nós estamos errados, às vezes nós prosseguimos: Senhor, será que eu posso, Senhor? Senhor, eu posso passar por aqui? Eu posso fazer dessa forma? Né? Como pedir revelação para Deus daquilo que a gente já sabe que é errado? Aí tem gente que até chega no pastor, na pastora, para o líder e pergunta assim: pode? Porque se o pastor falar que pode, aí diante de Deus ele está livre, né? Não, pode? Aí o pastor falou que pode, eu fiz. Então a gente não tem que perguntar para Deus aquilo que a gente já sabe que é errado. E olha o que aconteceu. No versículo 12, Deus responde a Balaão. Deus fala assim: olha, então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus também fala não. Aquilo que às vezes parece muito bom para você, aquilo que parece muito maravilhoso, eu vou ficar bem demais se isso acontecer na minha vida, se eu tomar essa direção, se eu me envolver, aquilo que parece bom, às vezes Deus fala não. Porque Deus conhece os nossos dias, Deus sabe o nosso amanhã, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. E Deus fala para ele: não, você não vai. Você não vai. E aí, como ele tinha mandado eles dormirem aquela noite lá, os príncipes voltaram para trás, chegaram no rei e falaram para o rei: olha, rei, ele falou que não, mas lá no fundinho ele quer, porque
porque Ele mandou a gente dormir lá na casa dEle. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que se definir em relação a algumas coisas que Deus fala não para a vida da gente. Quando Deus fala não, é não. Então você precisa se definir. Você precisa tomar uma posição. Eles chegaram lá, falaram isso para o rei. O que o rei falou? Ah, eu sei, ele quer mais dinheiro. Ele quer mais presente. Então eu vou mandar mais pessoas importantes lá. Eu vou multiplicar o número dos príncipes que eu mandei. E eu vou falar para ele, fala lá para ele que eu vou honrar ele mais ainda se ele vier amaldiçoar o povo de Deus. Ele não tinha se definido. Quando a gente ouve Deus falar, olha, não faça isso, não age dessa forma, não tome esse caminho, essa direção, o que a gente tem que fazer? Tomar posição na mesma hora. Mas a gente fica brincando. A gente fica brincando. A gente fica deixando as coisas, deixa a vida me levar. E a gente tem um Deus sobre a vida da gente. E o eu da gente vai ficando forte. Olha lá no versículo 19, o que aconteceu. Mais uma vez o rei manda de novo os príncipes. E olha, 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Mais uma vez ele vai consultar a Deus. Não, ele vai me honrar mesmo? Ele vai me dar tudo que eu quero? Então faz o seguinte, fica aqui essa noite. Fica de novo aqui, dorme aqui de novo. Eu vou perguntar para Deus de novo. Quando a gente sabe que Deus está mostrando a direção certa e a gente está tomando o caminho errado, quando a gente recebe o não de Deus e a gente ainda continua temando com Deus, o nosso eu vai ficando muito forte. Porque você vai querendo aquilo com mais força. Você vai querendo aquilo com mais garra. Eu vou provar para todo mundo, vou provar para Deus que isso é de Deus. Só Deus que não está sabendo que é dele. Né? Eu vou provar para Deus que isso é de Deus. A gente é capaz de falar isso. Né? E o que acontece? Mais uma vez, ele brinca. Mais uma vez, ele fala, não, vou ouvir o que Deus tem para falar, vou tentar mais uma vez. Vou dar um chapéuzinho em Deus. Vou dar uma manipulada em Deus. A gente consegue manipular Deus? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Consegue? Hã? Não consegue, não é? Até essa semana, quando a gente foi falar do jejum, eu falei, irmãs, esse jejum é para valer. Às vezes a gente fala assim, vou fazer jejum de arroz, mas é para emagrecer. E a gente fica tentando manipular Deus, falando que está fazendo jejum de arroz. Deus não se engana, irmãos. Não existe isso, jejum de arroz para emagrecer e falar que está fazendo para Deus. Então não tem como manipular Deus. Não tem. E a gente fica tentando, não, mas Senhor, dá um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. Né? E a gente fica com o nosso eu forte. Eu quero, eu preciso, é meu, eu quero, eu vou lá. Ah não, Senhor, é bom demais, o Senhor não está entendendo. O Senhor não está entendendo, Senhor, é grande demais essa bênção, essa vitória. Só Deus não está sabendo que é bênção. Né? E a gente fica batendo o pé com Deus. Já viu o menino quando dá birra em supermercado, em armazém? Eu quero. É feio, né? E a gente faz isso com Deus. Faz. Com coisas grandes e pequenas. Área financeira, relacionamentos, espiritualmente, ministerialmente, tudo. A gente faz isso com Deus, né? Mas será que vale a pena passar por cima de tudo, de todos, e por cima da vontade de Deus para a gente conquistar aquilo que a gente quer? Vale a pena? Será que vale mesmo? E olha o que aconteceu. Não vale. Não vale a pena. Existem duas vontades que Deus tem. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus tem duas vontades. A vontade perfeita de Deus, fala. A vontade perfeita de Deus. Eu quero que essa palavra fique gravada no seu coração. E a vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita de Deus é aquela que é boa,
perfeita e agradável. Você vai na vontade de Deus, Senhor, é a sua vontade, tudo flui, tudo acontece debaixo da bênção. E tem a vontade permissiva, que é a vontade que Deus permite. Você quer? Você está batendo o pé? Você está dando birra? Você quer mesmo? Eu estou te falando que não é bênção, mas você quer? Então eu vou permitir. E Deus permite. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, qual que você quer? A perfeita ou a permissiva? Deus permite. De tanta gente pedir. Agora mesmo tem pessoas aqui que Deus está te fazendo lembrar coisas que Ele deixou acontecer na sua vida, de tanto você insistir. Está lembrando aí? Hã? Tem pessoas rindo. Você insistiu tanto, que Deus, Ele deixou acontecer na sua vida. Ele permitiu. A vontade permissiva, ela sustenta a nossa carne. A gente perde tempo trazendo alegria para a nossa carne, para a nossa alma. E depois, você vê que aquilo não foi bênção na sua vida. Né? Você vê que aquilo não foi bênção. E quando Deus nos ama tanto, e Ele nos ama, Ele vai colocando obstáculos no nosso caminho. Como Ele fez com Balaão. A jumentinha, né? A jumentinha fazia o quê? Parava. Toda vez que via o anjo, porque o anjo queria matar Balaão. O anjo se colocava na estrada. Deus ficou com tanta raiva dele, de Balaão, porque Balaão ficou insistindo. Falou, então vai. Você quer ir? Vai. Mas logo após, Deus mandou um anjo para matar ele. Então você vai morrer. Você está temando, você vai morrer. Mas amaldiçoar o meu povo, você não vai amaldiçoar. E o que ele fez? Quando ele estava no caminho, a jumenta viu um anjo com a espada desembainhada. A jumenta empacou. Essa semana eu e o pastor, nós fomos numa fazenda, né? E coloca a foto aí, Tyler. Tem uma foto aí. Nós dois juntos. Deram um cavalo para ele. Para mim deram um jumentinho para andar. Eu trouxe a foto para os irmãos. Olha lá o tamanhozinho. Chama Chiquinho. E me deram esse jumentinho para andar. Falaram que era cavalo, mas eu não acreditei não. Irmãos, e vocês não sabem que Deus testificou a palavra? Deus testificou a palavra porque Deus ama a sua igreja e quer falar. Quando eu estava caminhando, mas o pastor lá nessa fazenda, ele empacou. Tinha uma estradinha estreita, igual fala aqui na Bíblia. E ele empacou e não queria ir. E sabe o que o homem falou para mim? Dá varada nele que ele vai. Igual tá aqui. Balaão desceu a vara, né? Na jumentinha. Dá uma varada nele que ele vai, né? E eu falei, gente, ele não queria passar pelo caminho estreito. E eu pensei, se eu vou voltar para trás. Falei, pastor, vai que o anjo de Deus está ali. Eu, hein? Vou voltar para trás na hora. E Deus certificou essa palavra. Então, irmãos, de tanto insistir, Deus às vezes fala para você, então vai, né? Mas Deus vai colocando obstáculos. Vamos lá no versículo 23. Versículo 23, 24 e 26 diz assim: Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, e havendo um muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor comprimiu com o pé de Balaão contra o muro, por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, espancou a jumenta com a vara. Às vezes, quando você tomar o caminho errado, Deus, Ele vai colocar obstáculos no seu caminho.
Sabia disso? Deus vai colocar obstáculos no seu caminho. Você viu que o anjo, ele se colocou no caminho, a jumenta parou. Ela viu que o anjo ia matar o dono dela, ela parou. E ela não quis ir. O que ele fez? Bateu nela. A jumenta andou mais um pouquinho, virou para o outro lado, foi para um lado de uma vinha. E ali uma vinha estreita, uma rua de plantação de vinha estreita. E o anjo estava lá, de novo, pela segunda vez. A jumenta não queria passar e ele desceu a vara na jumenta. O que ela fez? Ela apertou o pé dele. Esmagou o pé dele. Ele continuou batendo nela. Ela saiu daquele caminho, foi para outro caminho. E nesse outro caminho, a Bíblia diz que era um caminho muito estreito. Dava para passar só a jumenta e ele. Estreitíssimo. E ele passando com ela, montado nela no caminho. Quando a jumenta viu o anjo, ela parou. E ele bateu nela com vara de novo. Deus coloca obstáculos no nosso caminho. Para ver se a gente enxerga. Ele não estava enxergando. O anjo na Bíblia fala do próprio Deus. Ele não estava enxergando Deus ali. Deus para na nossa frente. Certos momentos da vida da gente, a gente fala, é o tranca-rua. É a pomba que gira. É o diabo. E é Deus que está parado. E falando para você, aqui você não passa. Só que a gente não entende. Sabe por quê? Porque a gente não gosta de ouvir não. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você gosta de ouvir não? Deus está parado na sua frente. Às vezes você está sem entender, você está cega, você está cego. E não está vendo que Deus está te dando sinais. Para você perceber que você está tomando um caminho errado. Que você está tomando uma direção errada. E aí a gente coloca a culpa no diabo, nas pessoas. E ele bate nela. Ele bate. Às vezes a gente bate nas pessoas que querem ajudar a gente. Nas pessoas, nos jumentinhos da nossa vida, que estão vendo que o caminho está errado. Que estão vendo que a direção está errada. E os jumentinhos, pode ser o pastor, pode ser um irmão, pode ser um pai, uma mãe, um parente seu, que está te falando, não vai por esse caminho. E você, muitas vezes, você tem batido no jumentinho. Batido na jumenta. A jumenta só quer ajudar. Fala para a pessoa que está ao seu lado. A jumenta só quer ajudar. Engraçada essa palavra, né? Mas é séria. Só quer ajudar. E a gente acaba machucando pessoas que estão querendo te ajudar e me ajudar. Não é verdade? E aí no versículo 28 e 30 aconteceu algo inédito. Olha aí. 28 e 30 diz assim: então o Senhor fez falar a jumenta, porque zombaste de mim. 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu? Que me espancaste 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a vida você cavalgou até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. A jumenta falou. Deus usa qualquer um para falar. Deus usa pessoas para falar com a gente, sim. Não importa quem seja, preste atenção, porque Deus está usando pessoas para falar com você. Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa que você pensa assim, essa pessoa aí não tem cultura, não tem inteligência, não sabe de nada. Porque quando a gente está temando, o que a gente fala? Não, você não sabe de nada. Não é assim? Não é, irmã? Quando a gente está temando, batendo o pé, a gente fala: não, fica calado, você não sabe de nada. É desse jeito. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou sentindo.
é desse jeito. Aí bate na jumenta. Então, a jumenta falou. Mas o mais interessante que me chamou a atenção aqui é que a jumenta falou e ele não estranhou a jumenta falar. Imagina você vendo uma jumenta falar com você: por que me bateste? Imagina. Ele não estranhou. O que ele fez? Ele falou para ela: se eu tivesse uma espada eu te matava, jumenta sem vergonha. Você está me dando trabalho. Estou querendo lá receber a minha parte. Estou querendo lá ser honrado. Né? Então ela falou. E depois que ela falou, aconteceu algo tremendo. Né? Deus abriu os olhos, aí no versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora já te haveria matado, e ela eu deixaria com vida. Aí o Senhor abre os olhos dele, depois que a jumenta fala, e o anjo do Senhor mostra para ele: olha, 3 vezes era para eu ter te matado, porque você estava fazendo aquilo que Deus falou para você não fazer. Mas a jumenta te deu livramento. Já notou quantas vezes a gente está cego e a gente não consegue ver? Parece que as coisas estão... A gente está cego, não consegue enxergar a verdade. E Deus, Ele abre os olhos dele. Eu quero te falar que talvez hoje você está tomando caminhos errados na sua vida. Não sei em que área. Talvez hoje você está aceitando propostas que Deus falou não para você não fazer. Decisões que você está falando que é de Deus, e que Deus está nesse negócio, mas Deus não está. Talvez você está temando, pedindo, eu quero, como uma criança birrenta. Deus pode permitir, sim, você conseguir. Mas nem tudo que dá tudo certo é de Deus. Nem tudo que está tudo bem tem a aprovação de Deus. Amém, irmãos? Porque o diabo, ele é safado, ele vai dando corda para a gente. Ele dá corda. Vou deixar ela pensar que está tudo bem. Eu vou deixar ele pensar que está tudo bem. Mas na hora certa, eu vou dar a palavra final. O diabo, ele é assim. Quando ele viu o anjo do Senhor, ele entendeu. A jumentinha que muitos anos serviu ele, né? Estava livrando ele da espada, porque o anjo ia matar. Deus está tentando, com os obstáculos que Ele coloca muitas vezes, que são as pessoas que têm te falado, que são situações que têm te mostrado, te mostrar que não é o caminho certo. Eu quero te dizer que irmãos, eu não quero a vontade permissiva de Deus. É aquela que Ele fala: então vai. Eu vou abrir a porta, mas na hora que você abrir, vai ter um buraco do outro lado, você vai cair lá dentro. Porque Ele sabe o que está do outro lado. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus sabe o que está do outro lado. Deus sabe. Irmãos, a gente tem que querer a vontade de Deus. Balaão, ele queria a vontade dele. Deus falou não. Mas ele queria a vontade dele. Eu quero. Ele queria ser honrado. Ele queria receber. E eu não sei o que você tem falado para Deus que você quer.
Mas você já perguntou para Deus se é a vontade dele? Já parou para perceber se é realmente a vontade dele? O não, às vezes, faz a gente querer pirraçar mais ainda. Sabe, Jesus, ele recebeu um não de Deus. Jesus, ele estava no Getsemane e ele falou: Pai, se possível for, passa de mim, quem sabe, este cálice. Mas ele completou com a frase que a gente fala muito, mas a gente faz pouco ela. Contudo, Pai, não seja como eu quero, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Jesus, ele recebeu o não de Deus. Qual que era a vontade do Pai? Que ele morresse na cruz por nós. Essa era a vontade do Pai. Então Jesus, ele recebe o não de Deus, sim, ele recebeu. Pai, passa de mim, eu não quero morrer nessa cruz. Pai, deixa eu ficar aqui com os discípulos, com a minha mãe, com meus irmãos. Deixa eu reunir na igreja com os irmãos e fazer isso e aquilo. Cuidar dos enfermos, continuar essa obra maravilhosa. Deus falou para ele: não. Ele falou: Senhor, então não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quantas vezes você ora assim? E realmente se coloca na mão de Deus, a ponto de querer a vontade dele na sua vida, e não a sua vontade. Quantas vezes você tem falado para Deus: Senhor, eu quero a sua vontade, custe o que custar, eu não quero a minha. Talvez você vai precisar falar isso todo dia para Deus, nessa área que você tem esse desejo forte de alcançar, sabendo que Deus não quer que você alcance. Me faz querer a sua vontade, Senhor. Paulo também recebeu o não de Deus. Ele falou que foi colocado um espinho na carne dele. Que ele pediu a Deus, ele rogou ao Pai várias vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. A Bíblia não fala o que é, se é uma enfermidade, o que era, que área da vida dele era. Senhor, mas se possível for, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Mas Deus falou para ele: não, Paulo, esse espinho na sua carne é para você não se ensoberbecer. A minha graça te basta. Ele entendeu. Ele não bateu o pé. Ele não fez como Balaão. Eu não sei, irmãos, qual é a vontade que Deus tem para a sua vida. Mas a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, completa, verdadeira. Não vai te criar danos, não vai te fazer sofrer, não vai acrescentar dores. É isso que a palavra diz. Para de pirraçar a Deus. Para ouvir qual é a vontade dele. Para de ficar dando desculpa, falando que é o diabo que está na sua frente te atrapalhando, que muitas vezes é Deus que está na sua frente falando: não, seu caminho não é esse. A vontade de Deus é se colocar no centro da vontade dele. É falar para ele: Senhor, eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. Meus sonhos são pequenos demais. Você sabe por que a gente não vive o que Deus tem para a gente? Porque a gente vive os sonhos medíocres que a gente sonha. O dia que você abrir mão dos seus sonhos e entender a vontade de Deus na sua vida, você vai longe. Irmãos, Mateus 6:33, se eu não me engano, fala sobre isso. Você não querer a mão de Deus, mas você olhar nos olhos dele e entender
e entender o que Ele quer para a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. A gente pensa que buscar primeiro o reino de Deus é vir para a igreja todo culto. Não, não, não. Buscar primeiro o reino de Deus é buscar aquilo que está no coração dEle, é fazer a vontade dEle, seja qual for a vontade dEle. É buscar a vontade dEle. E as outras coisas serão acrescentadas. O dia que o povo de Deus entender o que é buscar a vontade de Deus, você não vai estar mais olhando para a mão de um Deus que abençoa, mas você vai estar olhando nos olhos de um Deus de poder, de unção, de graça, que te faz andar num caminho perfeito e sobremodo excelente. É isso que Deus faz com a gente. Caminhos errados a gente toma na vida. Mas hoje Deus mandou trazer essa palavra para te alertar. Entra no caminho perfeito de Deus. Para de bater nas jumentas que Deus está colocando na sua vida, que estão só querendo te ajudar. E caminha no propósito de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero a sua vontade. Por favor, Senhor, me faz andar na sua vontade. Por favor, Senhor. Mesmo que às vezes, Senhor, a sua vontade não seja a honra que eu quero. O Senhor sabe do meu amanhã. Me perdoa, Senhor, a minha cegueira. Eu ando cega, eu ando cego. Quantas vezes o Senhor colocou o seu anjo no meu caminho para me desviar do mal? Quantas vezes o Senhor colocou o seu anjo no meu caminho? Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Abre os olhos essa noite. Pai, nós queremos ver a Tua glória. Às vezes somos medíocres, Senhor. Na nossa pequenez nós nos apegamos, nós batemos os pés. Oh Deus, e falamos eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E depois sofremos as consequências. O Senhor é o dono dos nossos dias. O Senhor é o dono da nossa vida. Fica de pé no seu lugar. Coloca a mão no seu coração. Ministério de louvor. Fala para Ele abrir os seus olhos. Fala para Ele abrir os seus olhos. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Deus falou porque essa semana Deus fez eu viver a mesma história da palavra dEle que eu ia ministrar. Eu sei que foi profético, eu sei que foi uma direção de Deus, porque Deus quer te sarar, Deus quer te levar a andar no caminho certo, porque Ele te ama. Oh, abre os nossos olhos essa noite, abre os nossos olhos essa noite, começa a falar com Ele, começa a falar com Ele. Vem, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Começa a pedir para Ele. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar.
te abraçar, eu quero te ver. Eu quero te ver. Senhor, nós queremos te ver. Quero te ver. Nós queremos te ver, Senhor. Todos os dias. Quero te tocar. Nos mostra a tua vontade. Te abraçar. Eu Queremos te ver, Senhor, nos detalhes. Não nos deixa fazer a nossa vontade, mas a tua. Do meu coração. Não nos deixa, Senhor, ser confundido com o nosso Os coração, olhos do meu coração. com a voz do nosso coração que é enganosa. Quero te ver. Mas que possamos te ver a tua vontade. A tua vontade para as nossas vidas. Te ver, Senhor. Não nos deixa ser confundidos. Abra os olhos do meu coração. Abra os meus olhos, Jesus. Abra os olhos. Abra os meus olhos, Jesus. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Quero te ver. Eu quero te ver essa noite. Eu quero te ver todos os dias. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te